Graça e paz de Jesus, na Keiê, Noé, em Boenu. Chegamos agora à nossa 8ª aula da disciplina Antropologia Cultural do Antigo Testamento. Esta aqui é a última aula da disciplina. Na 7ª aula, nós falamos sobre várias concepções acerca de Deus. Hoje nós vamos tratar sobre a realidade de Deus numa perspectiva bíblico-teológica. Abordaremos como a Bíblia expõe a ignorância humana em crer noutros deuses e sobre a verdade absoluta que há um só Deus. Por que nós, cristãos, dizemos que há um só Deus? Nós dizemos isso porque nós cremos que esta é a palavra de Deus. E nela nós encontramos esta resposta. E uma vez que nós cremos que Deus é o único Deus e Ele enviou Jesus Cristo, Ele nos deu uma ordem de ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho ordenado. Então a ordem do Senhor é que nós ensinássemos todos os povos da terra acerca daquilo que Ele revelou a nós. Então, nós, em obediência à palavra de Deus, nós proclamamos a verdade e fazemos isso com amor, com respeito, pois sabemos que não é por meio de atos violentos, de imposição, que a obra de Deus avança, mas pelo amor e pela graça de Jesus Cristo. Embora nossa abordagem seja bíblico-teológica, o foco será dado apenas no aspecto da unicidade de Deus. Isso quer dizer o quê? Nós não vamos tratar de Deus naquilo que a teologia sistemática aborda. Isso também você vai ter uma disciplina que tratará sobre a Trindade ou sobre cristologia de maneira específica, ou a doutrina do Espírito Santo. Hoje, nesta aula, nós vamos tratar na perspectiva da unicidade de Deus, ou daquilo que a Bíblia fala, que existe um Deus, um só Deus. Vimos na aula anterior, que a base da negação da existência de Deus e das diversas concepções acerca da divindade está na alienação humana em decorrência do pecado. O homem está alienado, então ele não acredita em Deus, ou acredita em deuses, ou acredita em milhões de deuses, ou acredita que tudo é Deus. Então tudo isso é reflexo da alienação. Então a mensagem do Evangelho busca livrar o homem da alienação, restaurar, por meio de Jesus Cristo, da graça do Senhor, restaurar este homem ao estado antes do pecado, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Então, discutir sobre a existência de Deus não estava em pauta para os escritores e profetas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso nós já falamos e devemos reiterar. A palavra de Deus já inicia declarando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Convém destacar que o conhecimento que os escritores bíblicos tinham acerca de Deus estava intimamente relacionado à revelação. Então, o que nós sabemos hoje, como o que Moisés aprendeu de Deus, e todos os personagens bíblicos, Davi, os profetas, foi por meio da revelação de Deus, ou seja, Deus permitindo ao homem conhecê-lo. E sobre a existência de outros deuses, embora a Bíblia os mencione, na realidade, vemos que tais menções servem para ressaltar a condição de alienação e das trevas espirituais que os cercam, não para provar que eles, de fato, existem. Como cristãos, cremos e proclamamos o que está na palavra de Deus. Rejeitamos falácias e enganos em torno do relativismo religioso, do ecumenismo, do politeísmo, do sincretismo, entre outras ideias que pretendem contradizer e deturpar os ensinamentos de Deus. Então nós não concordamos de modo nenhum que existam outros deuses,
né, de que qualquer Deus traz salvação, ou que qualquer caminho leva a Deus. Não, nós temos o caminho, é Jesus. É Ele que nos leva a Deus. E nós vamos ver nas Escrituras como ela trata, né, como ela traz essa concepção, né, acerca dos outros deuses. Jeremias 10, 3 a 5, vejamos o que o profeta diz a nós. Jeremias 10, 3 a 5, diz assim: os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. É uma ideia muito clara, né, do que eram os deuses, não é? Do que eram os deuses. Semelhantemente, o salmista, no Salmo 115, traz para nós esse entendimento. O Salmo 115, 3 a 8, nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Então, da mesma forma, o salmista fala da futilidade ou da inutilidade do caminhar para o nada, né, quando trata dos outros deuses. E um último texto que eu gostaria de destacar, 2 Reis 19, 18, que diz assim: atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Aqui nós temos um texto. Falei que esse era o último, mas gostaria de ler também um texto do Novo Testamento, 1 Coríntios 8, para nós mostrarmos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a linguagem é clara quanto o que de fato representa a crença nesses deuses. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, e por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem nós vivemos. Aqui nós temos mais uma concepção, como a Bíblia trata acerca das outras divindades. Agora, vejamos os fundamentos que alicerçam a fé exclusiva no Deus revelado nas Escrituras. Então, nós temos Gênesis 1:1, que nós já mencionamos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós podemos destacar aí Jeremias 10, 6. Jeremias 10, 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Aqui um exemplo do profeta Jeremias. Não é? O livro da lei, Deuteronômio 4:35. Também nós temos aí como as escrituras falam acerca do Deus. Eu lhe ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para delas tomar posse. Então nós temos aqui, vamos agora para o 4:35. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. E por último, vamos lá para 1 Timóteo 1:17. Vamos ver o que 1 Timóteo diz acerca de Deus.
e algo que fortalece a nossa fé. 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então, poderíamos falar aqui, tanto na perspectiva, né, dos falsos deuses, como na perspectiva, né, do único Deus, como a Escritura revela, ou traz para nós esse entendimento, né, da verdade absoluta de que há um só Deus. Embora o Antigo Testamento, o Novo, mencione história de diversos deuses, panteões de deuses, no Egito, na Grécia, em Roma, entre os povos vikings, astecas, entre os povos indígenas do Brasil, muitos deles com suas crenças religiosas, a verdade incontestável desde a eternidade é que não há no céu, na terra ou em qualquer outro lugar Deus como o Senhor. Como o salmista declarou, quem é como o Senhor nosso Deus? Salmo 113, versículo 5. Então terminamos aqui o estudo desta disciplina, Antropologia Cultural do Antigo Testamento. Lembrando que você recebeu aí a indicação da fonte básica e outras fontes que você pode pesquisar para aprofundar sobre essa temática cultural relacionada ao Antigo Testamento. Em outro semestre nós vamos tratar, ou no próximo semestre mais especificamente, nós vamos tratar sobre a antropologia do Novo Testamento. Nós traremos uma abordagem mais centrada no Novo Testamento. Mas eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade de ter trazido aí um pouco sobre esse aspecto, né, da relação humana ou da prática humana ao longo da história, em suas criações, em suas interações. E espero que você aproveite o máximo de tudo aquilo que nós temos apresentado a você, de modo que a sua liderança, a sua vida em tudo, seja em sua casa, seja no seu trabalho, seja na vivência da igreja, que você seja sempre um exemplo e faça tudo para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até um próximo encontro.